bom dia a todos, bom dia a todas, obrigado pela presença. Um grande obrigado aqui, sobretudo, a Antônio Brito, a Cláudia, a Nânia e ao Marco Bego por terem aceitado esse nosso convite para discutir um tema cuja importância dispensa o meu latim. Né? É de óbvia importância o tema da IA, nós temos tratado desse tema de maneira transversal, o efeito dele sobre saúde é conhecido mesmo dos leigos, com impactos potenciais muito importantes do ponto de vista da saúde pública, e é isso que nos interessa aqui. Mas, como veremos, e pelo que eu pude antecipar aqui nas conversas, há uma distância importante entre, digamos, o que são as projeções dos nossos desejos e essas fantasias e a realidade, essa distância é grande. Se trata um pouco de avaliar aqui em que pé estamos, qual é essa distância. Acho que valeria a pena, se possível, fazer uma análise comparativa entre onde estamos, onde estão outros países, né, para trazer essa discussão, digamos, para um terreno empírico mais concreto e sairmos de especulações vagas a respeito dos extraordinários efeitos que a inteligência artificial terá sobre a saúde pública em particular e a vida das pessoas. E teremos aqui uma mesa da maior qualidade. Antônio Brito tem uma larguíssima trajetória pública, que inclui ter sido governador do Rio Grande do Sul, uma passagem importante pela indústria farmacêutica, dirigindo uma entidade do setor, e hoje está na presidência ou na diretoria executiva, não me lembro exatamente o cargo, da Associação Nacional dos Hospitais Privados. A Cláudia Anania, que é diretora da área de informática, de TI e inovação do Butantan, Instituto Butantan, cuja importância também dispensa maiores comentários, e Dr. Marco Bego, né, que dirige o Inova HC. Depois acho que valeria a pena explicar o que é o Inova HC, e é do chefe do departamento de radiologia também da mesma instituição. Então eu queria pedir licença primeiro para agradecer, antes de mais nada, os patrocinadores do ciclo de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas marcas estão aí expostas. Eu agradeço a cada uma dessas empresas e a todas elas, e pediria um minutinho de atenção. Nós vamos rodar um vídeo aqui breve, institucional, e depois a gente passa pela ordem, Brito, Cláudia e Marco, com apresentações entre 15 e 20 minutos, para a gente depois ter tempo de conversar. Eu vou manifestar, sob a forma de pergunta, a minha ignorância aqui para tentar provocar o debate, e vocês todos aqui da plateia vão poder participar. A gente roda o microfone. Eu vou pedir encarecidamente que sejam perguntas e não palestras adicionais às que serão feitas aqui, né, perguntas concisas, terminadas em ponto de interrogação. Eu pedi para cada um de vocês também se apresentar brevemente antes de fazer a questão. Dito isso, eu vou pedir à nossa produção que rode o vídeo. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Muito obrigado. Brito dizia aqui na nossa conversa anterior que nós tentamos aqui fazer discussões sobre temas complexos, importantes, de uma maneira racional. E eu briguei com ele, que disse, tentamos, em vão, mas continuamos a fazer, né? Então vamos dar mais uma vez curso a uma dessas discussões, lembrando que isso está sendo gravado.
vai depois para o nosso site e, portanto, será assistido por um número muito maior de pessoas, mas que não terão o privilégio dessa interação aqui com os nossos painelistas ou palestrantes, como queiram. Brito, a palavra é sua. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu agradecimento, Sérgio, pelo convite. É muito honroso sempre estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu vou aqui, se me permitem a pequena digressão, eu vou dizer exatamente o que eu estava sentindo quando eu entrei no prédio. Eu estou me sentindo meio estranho aqui. Porque... Eu me sinto assim todos os dias. Porque... Aliás, eu estou sentindo frio. Desculpa incomodar. Vocês estão... Está muito forte o ar-condicionado? Desculpa a interrupção abrupta. Está bem? Tá. Essa sensação de que esse é um lugar que nasceu, né, procurando, como diz, manter em movimento um legado, que é um legado de alguma coisa que, vista dos olhos de hoje, fica parecendo estranha. Não, e é mesmo. Dialogar, racionalizar. Essas palavras são meio... Né? Então, eu queria dizer que considerei desde o início como obrigação estar aqui pelo prazer de rever o Sérgio, mas também de participar desse grupo de sobreviventes que acreditam em coisas como utopia, solidariedade, diálogo, transformação. E vamos tocando. Estou profundamente convencido agora, isso é um sentimento recente, de que vai melhorar. Chegou num ponto tão ruim que me parece que se consolida a alternativa de que daqui para frente vai ter que dar um jeito de melhorar. Muito bem. Eu sou jornalista e advogado, portanto, eu não sou de TI e, portanto, eu não sou médico. E eu digo em minha defesa essas duas coisas para poder avançar no seguinte. Na ANAP, que é uma entidade de representação e defesa dos hospitais privados, a gente tem procurado acompanhar o movimento em torno de inteligência artificial com algumas preocupações objetivas. Não é tarefa nossa identificar especificamente qual o uso que a inteligência artificial poderá ter na doença X, Y ou Z. Não é esse o nosso ponto. O nosso ponto é: os hospitais sabem o que querem com inteligência artificial? Essa é a primeira pergunta. Porque, pulando a questão óbvia, como disse o Sérgio, de que é a era da inteligência artificial, veio para ficar em todos aqueles lugares comuns, o que é exatamente que o hospital brasileiro precisa de inteligência artificial num país como o Brasil? Né? A gente identifica entidades cientificamente muito evoluídas, duas delas estão aqui representadas, que são o HC e o Butantan, e a gente pode citar mais 8, mais 10, não sei se cita 20, onde o próprio estágio tecnológico e científico dessas instituições gera uma interface muito intensa com as melhores referências mundiais, um intercâmbio. Eu dizia há pouco, o Einstein é um hospital que tem um setor de inovação funcionando há 15 anos. Tá? Então, é um tipo de hospital onde há claramente duas coisas acontecendo. Há um uso, eu diria, eficiente dos recursos de inteligência artificial para processos, para melhoria da gestão, para controle de custos, para maior proteção e segurança dos pacientes. E existem, em algumas poucas instituições, já o que eu chamaria, de forma não técnica, o lado científico da inteligência artificial. São trabalhos muito importantes
em grande intercâmbio com o exterior no enfrentamento de doenças. Oncologia é um exemplo claro aqui em São Paulo, mas também no sentido de apoiar o médico, no sentido de desenvolver estruturas preditivas mais avançadas. Infelizmente, essa é a exceção. Tá? Nós temos aí um grupo pequeno, capacitado, com experiência e sabendo responder o que eu quero da inteligência artificial. A maioria dos hospitais, ela, infelizmente, mas é um dado da realidade brasileira, ela, nesse momento, ela sabe que tem que avançar em inteligência artificial, mas ainda não está preparada para avançar, na minha opinião. E o que a gente mais tem defendido enquanto ANAP é que iniciativas em torno de inteligência artificial, sob pena de serem um modismo com consequências concretas muito discutíveis, só podem acontecer depois que o hospital fizer uma entrevista consigo próprio. Depois que o hospital for para frente do espelho e se perguntar o que ele pode e o que ele quer. A maioria dos nossos hospitais não tem áreas de inovação. E aqui eu não estou me referindo a privados e públicos, estou me referindo aos dois. Não tem área de inovação. Então, pelo amor de Deus, antes de você usar a expressão inteligência artificial, vamos ter que organizar um pequeno escritório dentro do hospital para poder começar a navegar nesse mar extremamente agitado. A maioria dos hospitais, e esse é o ponto central do que eu quero dizer, não tem dados organizados. Então, eu vou pegar a inteligência artificial para que ela rapidamente examine quais dados, e sobre os dados que não estão organizados, ela, a inteligência artificial, nos ajude a avançar em tal ou qual conclusão. A digitalização nos hospitais brasileiros, ela raramente é mais do que a colocação no computador dos dados de quem está previsto para baixar o hospital, quem baixou. Em alguns casos já é o prontuário de quem baixou ou foi atendido. Nós não temos, vergonhosamente no Brasil, interoperabilidade dos dados. Eu que me interno no HC, se depois do HC for no hospital X, eu sou outra pessoa no segundo hospital, porque a minha doença que acabou de acontecer no hospital 1 não permite acesso ao 2. Ora, como é que eu posso, pergunta de jornalista, aproveitar bem a inteligência artificial em cima dos dados que eu não preparo e não ofereço à própria inteligência artificial? Tá? Como é que eu posso melhorar os meus processos internos se eu, por exemplo, não cumprir a etapa de estabelecer protocolos para os diversos tipos de atendimentos que podem acontecer e acontecem dentro de um hospital? Eu não tenho a padronização do que é feito, como é que eu vou ter a padronização da análise sobre aquilo? Né? Então, eu peço desculpa se eu ponho um pouco de água fria na conversa, mas por pragmatismo eu entendo que existe um fato positivo acontecendo. Está todo mundo se preocupando em como é que vai aproveitar e se valer da inteligência artificial. Ótimo. 2, chega num momento em que os hospitais brasileiros, como aliás o Brasil em geral, não é exatamente um grande exemplo em termos de inovação. Nós somos exemplos em exceções inovadoras num cenário que não é inovador, e historicamente não é. E isso ocorre também em termos de saúde. E por isso recebe hospitais, esse momento, recebe hospitais que, como já disse, precisam fazer um grande trabalho interno
de preparação de estrutura para poder estabelecer as premissas que permitam, aí sim, passar a experimentar, num processo crescente, gradual, o uso de ferramentas de IA. Acho que esse uso, até pelas dificuldades que os hospitais estão tendo de sobrevivência, ele inevitavelmente vai ser muito mais intenso em questões administrativas, em processos, do que no que eu estou chamando arbitrariamente de área científica, né? Acho que quando a gente, por exemplo, eu tenho feito essa experiência, a gente vai visitar os principais hospitais do mundo, a gente convive com o efeito positivo de IA no momento da entrada do hospital, porque o processo, a partir do momento que o paciente liga para marcar uma consulta ou uma internação, a partir dali, o processo já tem, nos melhores hospitais, uma gestão por parte de IA que vai orientando. No exemplo de Baltimore, por exemplo, da Johns Hopkins, então a gente tem um command center e a gente assiste a chegada do telefonema, Dr. Sérgio Fausto dizendo, olha, meu nome é Sérgio Fausto, eu estou pretendendo uma consulta. Minutinho. A inteligência artificial identifica quem é esse Sérgio Fausto, onde é que ele mora, qual é a incidência de doenças no bairro onde ele mora, numa cidade de 600 mil habitantes, e, a partir daí, os dados, né, o que permite um direcionamento, um ganho de eficiência, uma economia do ponto de vista de custo, mas, acima de tudo, uma melhoria no atendimento ao paciente, uma eficiência no atendimento ao paciente, que são incríveis. Traz essa mesma cena para o Brasil, né? Meu Deus do céu, a gente conseguiu ter, apesar de alguns, a urna eletrônica. A gente consegue ter um sistema de CPF que quem já morou nos Estados Unidos fica achando que a Receita Federal Americana é um bando de distraídos perto do pessoal daqui, né? E a gente não consegue, no ano de 2025, que a cada nome e CPF de um ser humano correspondam dados desse ser humano enquanto paciente, enquanto cidadão ou cidadã. Então, voltando ao eixo da inteligência artificial, nós na ANAP estamos com duas preocupações centrais, e é todo o trabalho que a gente está fazendo e que agora, ano que vem, Sérgio, vai gerar uma iniciativa nova. Nós estamos criando dentro da ANAP um escritório de inteligência artificial para poder fazer curadoria e apoio aos hospitais. Porque a gente chegou à conclusão que o volume de informação disponível, o número de demandas criaram uma agitação em torno do assunto em que nós precisamos, enquanto entidade, apoiar os hospitais isoladamente, tá? Com os melhores cases e colocá-los em contato. Nós acabamos de ter agora uma série de 5 eventos e onde selecionamos 19 cases de hospitais que já fizeram alguma coisa, para usar a palavra da moda, legais, né? Usando inteligência artificial. E é nesse tipo, quase de beabá, que a gente imagina que o trabalho tem que ser feito. E com a outra mão, e aí a gente trabalha muito junto com o HC, com os nossos amigos do Inova HC, entre as quais o Giovanni, o Bego e a Márcia, tentar mostrar que se a gente não avançar em dados, a gente não vai avançar em inteligência artificial. Que entre a inteligência artificial bem utilizada no Brasil, há um obstáculo que tem que ser enfrentado agora ou nunca, que é o obstáculo de dados. Vou te dar, Sérgio, um número, que é um número antigo, mas ele é tão expressivo. O Ministério da Saúde, até algum tempo atrás, tinha
para organizar as informações sobre saúde da população 186 diferentes softs. Não falta informação no Brasil, falta organização de informação, falta separar o que é essencial e o que não é, o que vem primeiro, o que vem depois. E esse desafio, que é um desafio contra uma boa gestão do SUS, que é um desafio contra uma boa evolução de saúde, com a inteligência artificial ele se tornou obstáculo insuperável. Ou a gente resolve isso, ou a gente vai fazer um festival de iniciativas das quais, infelizmente, uma grande parte vai se frustrar. E aí, e para concluir, vem o meu temor maior. De forma muito correta, quem preparou os termos do que deve ser a nossa discussão, a ementa prévia, né, fala se a gente vai usar a inteligência artificial para ampliar acesso ou não. Se a gente não se cuidar, nós vamos aumentar a elitização da medicina no Brasil com a inteligência artificial. Vamos pegar o exemplo da telemedicina. Está aqui na nossa frente. Como é que vai a telemedicina no Brasil? Vai bem, porque agora tem uma lei, e essa lei que só nasceu por causa da pandemia, não fosse a pandemia, até hoje não tinha lei de telemedicina, tem uma lei de telemedicina. Ok. Onde é que a telemedicina está sendo utilizada? Dados da ANAP. Médico falando com médico, 48%. Médico consultando com centro clínico avançado, 40 e tantos %. Atendimento ao paciente, 9%. Então, a telemedicina, ela não está dando a contribuição que poderia e deveria em termos de acesso. Ela está melhorando a qualidade do atendimento, porque permite, como no Brasil a gente forma muito mal, em média, os médicos, permite salvar lá o rapazinho que está na UTI, não sei de onde, com alguém de uma grande experiência, fazendo uma teleconsulta médico para médico. Mas existe até um problema cultural. O brasileiro não gosta de ser atendido via online. Há uma quase exigência do brasileiro. E há um corporativismo enorme, né? Com a ideia de que não haverá bom atendimento se não houver um médico por perto. É óbvio que tem que haver um médico, mas também é óbvio que, pelas peculiaridades do Brasil, a gente pode ter uma primeira consulta com o médico, necessariamente não precisa na segunda, como vai também discutir qual é o papel da enfermagem e o ato médico. Mas eu já estou numa fase da vida em que eu também tenho que selecionar o máximo de 6 brigas por dia, né? Então, o que a gente deveria tomar muito cuidado, e principalmente o governo, é que esse processo ele saia das mãos, ou perdão, não fique apenas nas mãos de quem está mais capacitado e habilitado a tornar-se ainda mais capacitado e ainda mais habilitado. Como é que a gente faz inteligência artificial para hospital de 150 leitos para menos? Porque é lá que está o problema, número 1, na minha opinião. Depois é ver com que prioridade a gente vai aplicar a inteligência artificial, né? A questão da fila. Estava conversando com o ministro há alguns dias atrás. Nós não sabemos quem é que está na fila do SUS. E a gente não sabe por que ele está na fila do SUS. Katsu, como é que vai organizar uma fila se eu não sei quem é que está lá e não sei por que ele está lá? Se eu pegar inteligência artificial e disser, minha amiga, cuida dessa fila aqui, ela vai me perguntar, diz, vem cá, quem são os que estão aí? Não, aqui tem 28 que estão se queixando de falta de ar. Pô, vai ver que é porque é São Paulo, poluição, inverno. Não, nós não temos para passar para a inteligência artificial a informação quem são.
A partir daí, fazer o quê? Só se é para fazer fotografia para o ano de eleição. Então, o risco de a gente não resolver as premissas para o uso da inteligência artificial, especialmente na preparação dos hospitais, na definição clara do que o hospital precisa e na organização de dados, estes riscos embutem um risco muito prejudicial ao país como sociedade, que é o risco de a inteligência artificial estar chegando, e se a gente medi-la pelo que ela trouxe de ampliação de acesso, que nem se a gente dizia na história da telemedicina, não, vamos chegar no interior da Amazônia, chega na exceção. Se a gente não fizer isso, provavelmente a gente frustre uma maravilhosa oportunidade de avançar naquilo que importa. O que importa para a gente como país? Ter um sistema de saúde tão qualificado e equânime quanto seja possível no planeta Terra. Os nossos benchmarkings para a saúde têm que ser acesso e qualidade. Não há um terceiro, não há um quarto. Qualquer outro critério é um critério acessório, metodológico, mas do ponto de vista finalístico, a gente quer qualidade e a gente quer acesso. Então, seguindo a orientação do Sérgio, que me mandou ontem por escrito tudo que eu tinha que dizer aqui, eu procurei fazer para vocês, também um pouco do jeito que eu gosto, fazer uma avaliação, não de quais são as chances de tudo dar certo e etc., mas o que pode nos prejudicar nessa busca e, eventualmente, já está prejudicando. Muito menos pela vontade de dizer coisa preocupante e muito mais para chamar a atenção de que a gente tem um dever de casa importante se a gente quiser, como merece e como precisa, se a gente quiser utilizar exitosamente essa maravilhosa realidade da inteligência artificial. Muito obrigado. Vitor, antes de passar a palavra para a Cláudia, você vai precisar você tem uma apresentação a fazer, né? Então, pedir para as pessoas já colocarem. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar do cartão único do SUS, ainda numa realidade de dados ainda mais precária, isso foi no começo dos anos 2000, ainda, governo Fernando Henrique Cardoso. Era uma aspiração que sobrevoava Brasília de alguma maneira. E, de fato, é de espantar que depois de 25 anos, né, pouco, segundo eu entendo, pouco se tem avançado nessa área. E a pergunta que a tua apresentação me suscita, para a gente discutir depois, qual é o primeiro movimento a fazer? Quer dizer, quais são as bases de dados? Como é que a gente começa a organizar e dar qualidade para depois, ou simultaneamente, dar interoperabilidade? Mas, digamos, se a base de dados é muito ruim, ela não serve para nada, né? Não, Medina, desculpa, vamos segurar, vamos... Só para esclarecer isso daí. Tá. Não pode imaginar que o Brasil está atrás dos outros. Quem tem comunicação de todos os programas é só a Estônia, que tem 1,5 milhão de habitantes. Depois a Finlândia e a Dinamarca. Nos Estados Unidos não tem, só a Indiana que está mais avançada. Então isso daí não é uma coisa simples. Ninguém tem cartão único do SUS, exceto a Estônia. Então é bom entender isso, porque senão a gente fica imaginando que o Brasil está para trás e que nós estamos para trás de tudo. Não é assim, não. Tá, voltamos. Boa intervenção, Medina. Cláudia. Bom, primeiro agradecer o convite, Sérgio, é uma honra estar aqui nessa mesa. Vou falar um pouco, né, da parte de TI, né, como uma diretora de TI vê toda essa questão da inteligência artificial, mas adiantando um tema, né, que vai muito em linha do que o Brito falou, a gente tem essa mesma dificuldade em relação a vacinas, né? Hoje não tem um local onde eu consigo ver todas as vacinas que um cidadão tomou, né? As pessoas guardam lá 500 papeizinhos, né, de vacina e perguntam se a vacina está em dias, sei lá, né? Eu não tenho um local onde eu consigo consultar e saber todas as vacinas que eu tomei desde criança, né?
Tem que contar que minha mãe guardou lá os cartõezinhos e tal. Então, olhando do ponto de vista do Butantan, né, falando de vacina, a gente tem essa mesma dificuldade, né, de acompanhar as pessoas. Mas, vamos lá, aqui só um breve currículo, depois eu vou deixar no meu último slide, tem o QR Code do LinkedIn. Falar brevemente sobre o Butantan, né? O lema do Butantan é a serviço da vida. Então, o Butantan está há mais de um século voltado à pesquisa, à fabricação de vacinas e soros, e sempre voltado para a saúde pública. São 115 milhões de doses de Coronavac na pandemia, 90 milhões de doses de vacina de influenza para o PNI, todos os anos. PNI é o Plano Nacional de Imunização. 31 milhões de doses de outros tipos de vacina e 600 mil unidades de soro anualmente. E a gente está aguardando a aprovação da Anvisa da vacina da dengue, que acho que está sendo aguardada aí, pela população, né, com bastante ansiedade diante dos problemas que a gente teve, né, com essa doença nos últimos meses. E hoje o Butantan é o maior produtor de vacinas e soros da América Latina e o maior produtor de imunobiológicos do Brasil, que é uma breve relação aí do que a gente tem de produtos. A dengue ali coloquei por último, né? A gente está aguardando a aprovação. E também temos um Parque da Ciência, né, que é voltado aí para a área cultural, que tem os museus, os viveiros, e que quase todo estudante de São Paulo já passou por lá, né? Bom, hoje, um panorama aí de inteligência artificial na saúde é que fala muito em diagnóstico, assistido por IA, né, principalmente na parte relacionada a imagens. Tentar uma otimização de fluxos, né, que é previsão de demanda que o hospital vai vir a ter, para que ele consiga se preparar para atender essa demanda. Chatbot, isso acho que é o que está mais próximo, né, da população, que é conseguir ali interagir com uma ferramenta de IA, né, conseguir tirar dúvidas, sem precisar aguardar um atendimento humano. Tem gente que adora e tem gente que detesta, né? Odeio. Eu detesto quando você tem que falar, né? Porque ela geralmente não te entende e aí fica terrível. Então, é complicado ainda essa parte. Controle de estoques, acho que essa é uma parte que é talvez mais factível, justamente pela quantidade de informação que estão disponíveis para que se faça um bom controle do estoque, né? Que aí não depende de toda essa questão de ter, né, que buscar dados. Descoberta de novos fármacos, isso a gente sabe que já está acontecendo, né? Já tem indústrias farmacêuticas usando IA para acelerar aí, testes pré-clínicos. E mesmo ensaios clínicos virtuais, né? Que a intenção é reduzir o tempo das pesquisas. Mais ou menos o que aconteceu na pandemia, dá para a gente imaginar qual a importância disso, né? Hoje, um estudo clínico de uma vacina leva muitos anos. Então, se a gente conseguir usar a IA para prever qual que vai ser o resultado daquela vacina, sem precisar fazer o modelo tradicional num primeiro momento, né? Porque o modelo tradicional nunca vai deixar de existir, que é aplicar a vacina num grupo de pessoas e entender qual que é a reação, mas se eu conseguir, no laboratório, ter modelos preditivos, eu consigo reduzir esse tempo. Justamente para ter uma ação aí em surtos e pandemias, e nós não temos o mesmo problema que a gente teve na pandemia de Covid, que eu justamente estava chegando no Butantan em 2020, né, em junho de 2020 eu estava chegando, e das grandes perguntas naquele momento era como vai se disseminar o vírus na população? E não dava para saber, porque a gente não tinha dado. Né? Onde que a gente ia buscar esses dados? Buscar dados no DataSUS era muito difícil, não existiam
formas de buscar esse dado de maneira massiva. Os dados dificilmente chegavam no SUS. Até hoje, quando a gente olha o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e o Butantan tenta entender como que a população está se vacinando, tem cidades que conseguem colocar dados no sistema meses depois da vacinação. Então, como é que a gente acompanha de maneira proativa, né, essa vacinação? É praticamente impossível. Há grandes centros que conseguem atualizar esses dados de uma maneira mais ágil. Tem postos de saúde no interior do Brasil que muitas vezes não tem nem geladeira para armazenar a vacina. Então, a gente está falando assim de situações de muita vulnerabilidade em relação à saúde pública. E, justamente, né, o que o Brito falou, e é o grande problema da IA, é a correlação dos dados, né, de saúde pública. A gente sabe que os dados estão espalhados, né, não existe um local onde você consegue acessar os dados de um cidadão de uma maneira conjunta. Então, isso é um problema grande que a IA vai ter que resolver, né? Ou quem quiser usar a IA vai ter que resolver esse grande problema. E o que o Brito mencionou também está aqui, né, que é como eu tornar o uso da IA equitativo, né, ter equidade nessa situação. Hoje a gente sabe, e a gente viu muito na pandemia, quando se falou principalmente de educação, a educação remota, que boa parte da população não tinha acesso a uma internet, né, a um equipamento que pudesse fazer com que a criança acompanhasse as aulas. Quando a gente fala de IA, o risco de ampliar essa desigualdade é maior ainda, porque a IA não é barata, né? A IA é cara, exige um processamento muito grande, então a gente corre um risco de aumentar, né, o gap aí entre instituições privadas e públicas. Tem uma questão de ética também, né, que é como proteger os dados, né, dos cidadãos, principalmente cidadãos, principalmente quando a gente fala de para onde vai esse dado, né? Quem tem acesso a ele? Meus dados estão seguros de saúde? Saúde exige, né, são dados sensíveis, tem todo o meu histórico. Quem eu quero que tenha acesso a isso? E como eu vou ter certeza de onde meu dado está? Também o quanto, né, as pessoas entendem IA, acho que esse é um grande problema também, porque fala-se muito em IA, mas o que é a IA, né? O quanto as pessoas entendem o que é. Integração com sistemas legados, o Brito falou bastante disso, é um problema enorme. E também a gente fala de qualidade de dados, né? Muitas vezes os dados são imputados por um atendente ou pelo próprio paciente. Qual a qualidade dessa informação? Né? E fala-se muito também em IA de viés de dados, porque nós estamos hoje num momento que se fala muito em equidade, mas nem sempre foi assim. Como eram tratados esses dados há 20, 30, 100 anos atrás? Né? E a IA, quando ela olha essa massa de dados, que tipo de conclusão ela vai tirar? Né? Existe uma preocupação muito grande nesse sentido. E também já tenho visto vários casos de ataques, não usando IA, né? Os hackers também usam IA, né? Eles aprendem rapidamente a usar. E também usam a IA, como é tudo muito novo, né? Os ambientes de IA são muito novos, eles são vulneráveis. Então, esses ambientes também estão sendo atacados. E a falta de uma regulamentação, né? Isso é muito importante, né? O como usar a IA, até que ponto usar, em que temas usar a IA, a saúde é algo muito crítico, né? Como eu vou ter certeza que um diagnóstico feito por IA ele está correto? Ele não é enviesado, ou ele parte de dados absolutos daquela pessoa.
Equidade de acesso, acho que está repetida. No Butantan, a gente está fazendo alguns projetos de IA, porque a gente estava conversando agora há pouco, né? Meio que obrigatório a gente, que é de TI, mostrar alguma coisa. Falar, ó, tem algo que pode ser feito e pode ajudar no dia a dia. Aqui eu não tenho casos especificamente de saúde, mas são casos que a gente já conseguiu trabalhar dentro do Butantan para melhorar principalmente os processos, né? Torná-los mais ágeis. A gente montou um assistente de elaboração de justificativa, aí vocês podem perguntar, mas isso eu consigo ir lá no ChatGPT, no Gemini, no Claude e fazer. Mas a nossa preocupação é usar ferramentas que sejam homologadas pelo Butantan, que não haja risco de vazamento de dados e que a gente tenha um controle de que a IA não vai dar respostas muito erradas, porque ela ainda, né, vocês já devem ter ouvido falar de alucinação, a IA ainda alucina, que isso quer dizer o quê? Ela ainda te dá respostas que não são corretas. Né? Isso, eu uso IA quase que todos os dias e isso acontece. Né? Muitas vezes eu faço perguntas e tenho respostas totalmente inverídicas sobre o tema. Então, ainda exige muito cuidado o uso da IA e uma avaliação muito rigorosa do resultado que ela apresenta. Então, a gente montou um assistente interno que trata todas essas questões. Termos de referência, de contratações, a gente auxilia a área que lida, né, com documentos em outras línguas para fazer traduções. Temos um chat também para as pessoas, colaboradores, falarem com o RH, então isso diminuiu bastante o volume de acesso aos atendentes, né? O chat consegue resolver boa parte dos problemas. Está fazendo um trabalho com a área de ensaios clínicos de qualidade, né, do Butantan na análise de riscos. Melhoria de textos. E tem uma parte que a gente chama de vacinômetro, que vai buscar os dados no DataSUS. E a gente consegue visualizar como é que está a vacinação da população em relação à idade das pessoas que estão se vacinando, locais onde essas vacinações estão acontecendo. E, infelizmente, o que a gente tem visto é uma queda de número de pessoas que se vacinam no Brasil. E um projeto que se tornou bem interessante, eu vou falar mais dele na frente, é a busca em manuais de manutenção de equipamentos da indústria farmacêutica. Aqui eu vou passar, que eu já expliquei. Um dos grandes problemas do Butantan é a parte de manutenção, né, de equipamentos. E esses equipamentos eles são fabricados em diversas partes do mundo, então eles estão em diversas línguas. Esses manuais estavam espalhados em diversos locais também lá dentro. Então, nós conseguimos carregar todos esses manuais para dentro de uma ferramenta que nós temos, né, que nós utilizamos. E hoje, qualquer técnico ele consegue ir na ferramenta, fazer perguntas em português sobre o problema que ele está tendo e a ferramenta devolve também, responde em português qual é o procedimento que tem que ser feito e cita em que manual está e qual a página do manual. Né? Basicamente isso. Com isso a gente conseguiu que muitas vezes certos equipamentos só alguns técnicos conseguiam atuar por conta da língua e hoje não, né? A gente deixou mais equitativa essa questão de acesso, né? E aumentou, diminuiu bastante o tempo da manutenção desses equipamentos. Tem uma breve demonstração, acho que fica ruim de visualizar, mas é bem intuitiva a ferramenta, bem simples. Faz uma pergunta simples em português e ele já traz ali o manual e já dá respostas em português também. Então, a gente tem buscado no Butantan o quê? Situações onde a gente consiga aplicar a IA de uma maneira prática e bem objetiva. Então, se tornou uma base de conhecimento unificada e acessível, né? Otimizou o tempo, trouxe mais segurança, né? Porque não há dúvida ali no que está escrito no manual, porque vai vir tudo em português.
os desafios que a gente está enfrentando, como escalar, né, esses projetos para outras áreas do Butantan. A questão da qualidade dos dados, né? Será que tudo que a gente for tentar fazer, eu vou estar trabalhando com dados confiáveis? Porque quando a gente fala de manual, tá tranquilo, tá tudo certo, o fabricante que entregou, mas e outras informações que muitas vezes a gente não conhece a origem, não conhece a qualidade. Passa também por uma mudança cultural, né? Tem pessoas ainda bastante resistentes ao uso de IA. Conformidade regulatória, que ainda se discute muito, né, na indústria farmacêutica, como usar a inteligência artificial. Obviamente, não é indiscutível que a IA ajuda nos processos, né? Então, ele amplia nossas capacidades, empodera, né, acelera os processos, tem impacto talvez indireto, né, no caso do Butantan, porque a gente não está falando de aplicações que hoje são voltadas à saúde, mas elas ajudam, né, a tornar os processos de produção da vacina, dos soros, mais ágeis e mais confiáveis. E tudo isso, né, com o objetivo aí que é estar a serviço da vida. É isso. Tem meus contatos. Cláudia, perguntinha rápida, que a gente não vai conseguir desenvolver agora, mas essa tem uma reflexão interna, estratégica, sobre para onde vamos com a... Isso é uma preocupação que foi incorporada, assim, no centro do planejamento estratégico da empresa, ou ainda é uma coisa que fica mais para a beirada? Não, hoje é um tema que está sendo discutido pela autogestão, justamente por essa busca de tornar os processos mais ágeis e menos custosos, né? O Butantan, como tem uma questão ali de ter processos licitatórios, né? A gente está tentando simplificar esses processos, tornar eles mais ágeis, e aí a IA a gente sabe que pode ajudar muito nisso. Né? E aos poucos a gente está chegando ali na área de pesquisa também, naquela parte de tentar otimizar, né, ensaios clínicos. Então, está muito no cerne do que tem sido discutido hoje no Butantan. Ótimo. Doutor Marco, agora é a sua vez. Posso usar aqui? Primeiro, Sérgio, obrigado pelo convite. Em meu nome, professor Giovanni, é uma honra estar aqui, um prazer. Cláudio. Brito, nosso parceiro, Brito, não canso de dizer o tanto somos gratos ao Brito, por ele ter nos ajudado em discussões importantes, como no caso da interoperabilidade e outras. Obrigado, Brito. Bom dia a todos, a todas. Eu fiz um recorte aqui, Sérgio, assim, o tema é tão amplo que nunca será exaustivo, né? Então, tentei trazer uma linha aqui para a gente discutir. Algumas coisas já foram ditas aqui, então, algumas, para não ficar chovendo no molhado, também vou pular alguma coisa que já foi dita, para a gente... Deixa eu só controlar meu tempo aqui também. Então, muito que o Brito falou, né? O que a gente tem visto? O InovaHC, ele é um programa de inovação do Hospital das Clínicas. A gente também está fazendo esse ano 10 anos, Brito. Então, a longevidade vai te tornando mais maduro para discutir. Dentro do HC, nós somos também um laboratório de inteligência artificial da FAPESP, na área de saúde. Isso foi escolhido há uns 3 anos atrás. Então, hoje temos projetos trabalhando lá dentro. E nos integramos com praticamente todo o ecossistema de saúde pela nossa posição ali de neutralidade e ser ligado à universidade, né? E quando a gente vem discutindo inteligência artificial atualmente, o que a gente tem visto? Assim, ainda existe um atrito muito grande entre a inovação, que a gente gosta e quer fazer e quer transformar, a regulação e o que de fato é importante, que é o atendimento à população usando a inteligência artificial. Então, essas relações ainda não estão muito bem estruturadas. E o que a gente tem tentado nessa discussão é como é que a gente busca essa convergência, né, para trazer ali ciência, ética, governança, tudo isso integrado. E o que o Brito comentou é super importante, assim, o que a gente tem visto mais assim, do uso da IA, que muitos problemas não estão mais na tecnologia, né, estão muito relacionados às escolhas que fazemos para o uso da inteligência artificial. Então, focar na escolha eu preciso primeiro entender o meu problema para depois entender o que aquela inteligência artificial pode me ajudar, né?
E aí um recortezinho aqui, até usei o termo aí de tripla carga, né, plus, porque a gente sempre está aumentando as cargas, né, tem a tripla carga de doença, outra. Então hoje a gente vive num momento que a gente tem um problema realmente da tripla carga de doença, nós temos caminhando para doenças crônicas cada vez mais complexas, temos ainda as doenças contagiosas e temos toda a parte de violência e trânsito que pressiona o sistema de saúde, né? A parte de economia, custos crescentes, ainda a gente tem ineficiências no sistema, como foi falta de controle, como o Brito até comentou, e essa parte de fragmentação. Então, fragmentado, as filas são desconhecidas, muita desigualdade de acesso. Então, eu diria assim, nós temos vários lugares que a gente poderia usar a inteligência artificial, essas escolhas que precisamos fazer, além do que eu acho que é um pilar super importante, não queria deixar aqui, e é transversal a isso, que é a capacitação para uso, né? A gente sair daquele peer pressure, então, eu tenho IA, o que você faz com ela? Ainda não sei, mas todo mundo tem, eu também preciso ter, né? Então, a gente sair dessa para começar a realmente treinar as pessoas para usar a inteligência artificial, né? E eu vou só falar de alguns exemplos aqui, para depois a gente caminhar para concluir ainda onde os problemas podem estar, né? Então, por exemplo, a atenção primária. A atenção primária requer muitas ferramentas e hoje ela ainda tem problemas de ser desconectada como parte do sistema de saúde. Então, hoje a gente poderia usar muito a inteligência artificial para estratificação de risco, né? Fazer análise populacional. E aí nós precisamos buscar os dados da nossa população para colocar dentro do modelo para que ele realmente faça conforme nós somos, né? Prevenção de complicações, então controle de pacientes. Hoje já é possível monitorar paciente remoto, a gente até fez alguns ensaios disso. Recall, tanto de vacina e outras coisas, controles, e principalmente triagem, né? A gente já tem visto essas triagens iniciais, elas tendem a desafogar um pouco o sistema. Em alguns lugares no mundo, essa triagem inicial ela já é praticamente digital first. Então, você entra ali, se você não passar pelo sistema de triagem digital, com o chatbot você não consegue ascender para a busca ali da tele e depois para a sequência, né? Pensando que são possibilidades e ainda garanto para vocês que se a gente ficar discutindo aqui, discutiremos outras ao longo do dia todo, né? Quando a gente entra na área de radiologia, eu fico baseado dentro do Instituto de Radiologia, lá do Hospital das Clínicas, então a gente vê que a radiologia foi a área onde a IA chegou primeiro, né? E chegou com uma estratégia de marketing totalmente equivocada, assim, porque ela chegou dizendo, agora nós vamos substituir os médicos. Imagina qual que foi a reação dos médicos, né? Vamos ver se isso faz mesmo, né? Então, e continua ainda, a gente ainda não conseguiu ainda superar esse momento todo, mas hoje, por exemplo, a gente vê algoritmos já com uma condição de acuracidade, de precisão diagnóstica equivalente já praticamente a um de especialista médico, né? E ainda ações em recortes muito específicos, mas ele já começa realmente a ter uma capacidade diagnóstica importante, né? Outros com uma redução de tempo. Então, a gente tem agora um projeto de sumarização dos dados para apresentar para o radiologista os dados antes de ele começar a fazer o laudo, né? Uma coisa meio óbvia, mas ele perdia em torno de 2 minutos fazendo isso, né? Então, você imagina numa área crescente, onde os exames estão aumentando e a quantidade de radiologistas não aumenta na mesma proporção, todo o tempo que você ganha é importante, né? Até trouxe aqui, eu estava acompanhando de um estudo que foi feito de um caso nos Estados Unidos que passa-se pela IA e a IA conseguiu dar previsão diagnóstica, antecipou em 48 horas um diagnóstico de insuficiência renal. Então, você já começa a ter essas ações funcionando, ainda em coisas pontuais, mas você já vê a capacidade do algoritmo. Na operação hospitalar, da mesma forma. Eu tentei trazer coisas um pouco diferentes, mas eu estava vendo esse artigo, que foi um artigo também americano, que eles conseguiram usar a IA para melhorar como se apresenta o sistema de contas. Então, você faz como se fosse uma auditoria digital, né? E aí é super difícil. No Brasil, eu imagino, porque os contratos, né, Brito, das seguradoras com os hospitais são qualquer coisa... Não sei se alguém já teve a capacidade de vê-los, mas é impressionante o que tem lá dentro. É tipo a contrato de cartão de crédito com a operadora, né? Então, você imagina você conseguir manhar que você pega tudo que você está fazendo e deixe comply com aquele contrato, né? Isso seria super importante. E eles conseguiram melhoria de taxa de até 40% na taxa de aprovação nesse estudo específico. Gestão de leito, como o Brito comentou, John Hopkins, por exemplo, hoje, eles deixaram de construir um hospital em função de uma gestão de leito adequada. Mas não começou agora no IA também. Eu lembro que eu fui visitar John Hopkins há 8 anos atrás e já estavam com o Command Center operando. Então, é uma questão de você estruturando, né?
E até o que a Cláudia comentou em supply chain. Assim, supply chain é uma área realmente que a gente tem explorado muito pouco, o uso de IA na saúde, e é uma área que pode ter resultados excelentes no uso de supply chain. O material hospitalar, em certos casos, ele é muito caro. A rede de logística hospital, ela é aquela rede on time in full, quer dizer, você precisa ter todos os materiais certos, na hora certa, no momento certo, senão você não consegue, muitas vezes, fazer o ato médico. Então, esse tipo de abordagem com os dados que já existem, realmente, se a gente conseguisse conectar quem usa com quem produz, toda essa parte logística, o IA poderia ajudar bastante. Então, reduzir essa carga na gestão, além de outros que a gente comentou aqui de relacionamento, do chatbot. Hoje, o nosso chatbot no HC, ele fala com 12 mil pessoas a cada 10 dias. Né? E ele foi melhorando com o tempo, e chega um momento, assim, até eu estava discutindo a semana passada, ele recebeu uma cartinha de agradecimento no nosso chatbot, ele tem nome. Então, você vê como é que essa relação, né, a tecnologia com a falta dela, né? E eu só queria fazer um parênteses aqui, quando a gente fala de gestão, e a gente está entrando em dados muito profundos, mas hoje a IA também está ali na parte de entrada da gestão. Eu tive essa semana, só para usar exemplos concretos, essa semana, faz 15 dias, estive conversando com a gestora da limpeza de uma área do HC, e aí eu vi que ela estava respondendo e-mail usando o Gemini AI para apoiá-la lá, né? Porque a plataforma do HC é do Google, então o Gemini AI é full ali. E eu falei, você está usando o AI para responder seu e-mail? Ela falou, pô, seu Marcos, você não sabe como isso melhorou a minha vida. Eu respondia só 1/3 dos e-mails, porque tinha dificuldade de me expressar, de fazer a correção de português, e agora com o Gemini eu respondo todos eles. Então, você ainda tem um pouquinho de inclusão ali, que se bem adotada, você poderia usar o AI para te ajudar em algumas coisas, né? Atendimento à população, então, isso, a IA realmente tem condições quando tem grande volume de dados, então, toda essa parte de redução e gestão de filas com equipamento, filas com gravidade, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma das filas super importantes é atendimento de SAMU, né? Muitas vezes, na maioria dos lugares, acho que quase com raríssimas exceções, você liga e entra numa fila de atendimento. Essa fila de atendimento não tem nenhuma gestão e você espera para cair no primeiro atendente. Ali que ele vai descobrir a gravidade da tua ligação e você fica empatando ali a fila. Aí ele liga, putz, liguei errado, né? Então, imagina se você usar toda a inteligência para fazer essa triagem prévia, o tanto que você economizaria de tempo para as pessoas nessa gestão. Porque a fila não se acaba, né? Se faz gestão dela. Porque a fila, ela segura o sistema a funcionar de forma adequada. Como o Brito comentou, interoperabilidade, dados é fundamental, então troca de dados. Hoje existem já iniciativas super interessantes do governo federal, iniciativas na iniciativa privada, já tem troca de dados 1 para 1, precisa realmente dessa estrutura. E essa parte que a gente vem buscando sempre, que é não deixar que o digital se torne, principalmente que a IA crie mais dificuldades de equidade, né? E isso é uma coisa importante, porque se você não fizer a análise de dados corretos daquela população, você pode criar vieses que são piores do que a gente tem hoje, né? Então, essa é uma preocupação importante, sabendo que já existe viés em tudo, né? As pessoas têm viés, a gestão tem viés. Eu me lembro, eu fui na Febraban, alguns anos atrás, o professor Daniel Kahneman ainda era vivo, e ele foi dar uma palestra dizendo que eles fizeram um teste na parte de atuarial de seguros. Então, a IA fazia toda a parte de rating, só que o fallback era humano, então passava numa pessoa para ele validar aquele rating e fazer correções. E eles controlaram essas correções em função da regra final lá. Todas as correções, elas prejudicaram a análise da IA, no recorte que ele fez, né? E está tudo bem, de repente o seguro precisa desse viés para funcionar, mas sabemos que o viés humano também é tão grande quanto o viés da inteligência, porque você está baseado em cima de alguns dados também, né? A sua história está ali. Então, quando a gente pensa em IA, assim, se a gente fosse pensar nessa área de atendimento à população, ela realmente é uma estrutura de saúde pública que poderia ser bastante funcional em função da quantidade gigantesca de dados que existem hoje, a gente usa muito pouco. Eu participei agora com o pessoal da Novartis, a gente eles fizeram um trabalho de buscar a jornada do câncer de mama com os dados só do SUS, né? Está até disponível isso, é uma plataforma livre para ser usada por pesquisadores. E eles usaram uma tecnologia de IA para fazer um linkage, né? Então você conseguia fazer links de conectar um com o outro.
os dados estavam lá, mas o maior trabalho foi entender os dados para que aqueles dados pudessem ser entendidos pela IA. Uma vez que eles foram entendidos, se descobriu que, vou usar um caso bem simples assim, o paciente ele foi diagnosticado, a paciente teoricamente faria uma cirurgia e depois iria para o tratamento quimioterápico ali adjuvante. Então você vê os dados e eles são anonimizados, mas você vê a prevalência, né, em cada um, você consegue ver a população. Então você vê muita população que foi diagnosticada, não fez cirurgia e já entra na quimioterapia. Então, onde que ela fez a cirurgia, né? Porque ela tem que ter feito nesse processo como um todo. Provavelmente fez na iniciativa privada, fez uma vaquinha em casa, conseguiu emprego. Então, você tem esses gaps do dado que pode te dar problemas na hora que você for analisar em estruturas eficientes de IA, né? E aí é o que a gente vê aqui. Esse foi um trabalho do TIC, lá, do CETIC, que faz a análise de dados do Brasil. E eles verificaram 97% dos dados hoje coletados, dados médicos, não são utilizados nas decisões clínicas. São difíceis de achar, estão distribuídos. Às vezes eu pergunto ao paciente é mais fácil, não acho aquilo na hora, depois não adianta mais. E aí é por causa dessas coisas. Então, a interoperabilidade ainda tem dificuldade, os dados estão dispersos, mesmo dentro dos próprios hospitais, ainda eles estão dispersos, dependendo de como você busca, mas já existem caminhos, a RNDS já está teoricamente funcional, os padrões estão lá, a gente precisa começar a usá-la. Toda a parte de privacidade e segurança, como a Cláudia comentou, e isso eu acho que isso vai mudando muito com o tempo, que a gente entende privacidade e segurança, e aí tem muita discussão ideológica que não faz muito sentido. Vou dar um exemplo bobo para vocês, mas, por exemplo, lá, quando você entra lá no Instituto de Radiologia, as entradas são de reconhecimento facial. Então, algumas delas a gente busca lá no GovBR, né, que você fez lá quando você votou, né? Então, seus dados estão lá. Mas aí, por privacidade, você tira a foto quando a pessoa fala, não, eu não quero que você tire a foto. Sem brincadeira, gente, na nossa recepção, acho que tem umas 5 câmeras te filmando. Então, assim, essas coisas a gente precisa explicar melhor, é um pouco de literacia de como essas coisas funcionam, e essa parte de privacidade a gente vai precisar discutir muito, e a LGPD está aí, é funcional, e a gente começar a usar, deixá-la de ser venda de consultoria, e também barreira para ser entendida, né? Essa parte de representatividade, que eu já comentei um pouco, é uma coisa importante que segura mesmo a representatividade de dados. A gente recebe muitos modelos externos, né? E aí é difícil você implementar. E aí chegando no que é a parte de capacitação profissional. Então, hoje, até o Brito tem conhecimento disso, você for em todos os hospitais que usam inteligência artificial, e tem muitos que já usam, hospitais de grande porte, no Brasil todo, você vê que ele coloca para usar, mas os profissionais ainda têm restrições de uso. Por falta de conhecimento, de explicabilidade, aquilo não está muito bem integrado ao processo, então vai dar mais trabalho para eu ir lá e voltar do que eu ir direto. Então, você vê que falta realmente uma capacitação profissional, e aí, em linhas gerais, e aí você vê que assim, muitas poucas pessoas têm curso de saúde digital hoje que estão operando na área. E se a gente não está falando nem em teleconsulta, o Brito deu um dado da ANAP, eu tive a semana passada, o SESI fez uma pesquisa no Brasil inteiro de uso de teleconsulta. Eles entrevistaram mais de 2.000 pessoas, e apenas 20% dessas pessoas tiveram alguma experiência com saúde digital. Desses 20%, 1/3 era com teleconsulta, outro 1/3 era com sistema de agendamento, e os outros eram em linhas gerais, assim, então. Porém, 80% da população tinha interesse na teleconsulta, né? Então, você vê que a gente tem caminhos ainda básicos que não seguimos, e já tem uma coisa muito mais pressionando a gente, desafiadora, que é a inteligência artificial. Então, hoje, esse despreparo é uma coisa que a gente precisa se preocupar colocar isso como uma prioridade, porque, às vezes, você investe no sistema de IA, treina ele, deixa ele funcional, você vai conseguir, todos os estudos prévios te indicam que você vai ter benefício do que aquilo, mas você não consegue fazer a implantação e o deploy daquilo. No INRAD mesmo, a gente criou um grupo de médicos com residentes, com mais residentes do que médicos mais experientes, para fazer só ciência da aplicação. Porque a gente não conseguia, até eu conversei com um radiologista meu que é uma das pessoas mais produtivas. Ele me disse, olha, quando eu uso a IA, eu perco tempo. Então, você vê que eu preciso entender o que esse cara faz para melhorar a IA, porque senão ela nunca vai ficar boa quanto, né?
Então, essas coisas são super importantes a gente avaliar a forma de preparar as pessoas para tal. E, assim, uma coisa que a gente fala discussão, assim, mas dependendo da criticidade da IA, a supervisão humana ela é fundamental. Assim. Então, vou dar um exemplo de outra área. Se você pegar um caça hoje, ele funciona totalmente hoje autônomo, né? O piloto ele está ali e tal, mas quem aperta o botão é o piloto, né, no final. Então, essas coisas a gente vai precisar também se preocupar, uma vez que a gente ainda não tem maturidade para saber aonde isso vai nos levar, né? E principalmente integrar com os fluxos de trabalho, né? Vou pular um pouco isso, a gente depois fala no fim. E aí, para isso, é importante também, a gente está andando por um lado, testando, fazendo, e a regulação ainda está ali se preparando e ainda com algumas coisas erradas, e quem já regulou está corrigindo. Então, vocês viram o AI Act lá da União Europeia, eles já estão mudando, porque eles foram muito restritivos no início, aí segurou. O Japão que lançou, acho que foi no início desse ano, perdoa o lapso de memória, mas ele já coloca uma parte sandbox que era importante e outros não tinha. O plano de AI dos Estados Unidos é praticamente um plano de relação entre países, né? Ele coloca regras, e a gente também tem a nossa estratégia brasileira de inteligência artificial. O que tem diferença da nossa para as outras, assim, que eu vi, e aí sem nenhum juízo de valor mesmo, assim, ela é muito declaratória, né? E a gente ainda não tem planos de ação para a gente conseguir, e acho que talvez seja a nossa função. Mas, diria assim, transparência é uma coisa fundamental, a explicabilidade na saúde, a rastrear, isso é super importante, porque à medida que o IA vai acertando e acertando mais a cada dia, e ele vai fazer isso, é natural que a gente confie nele plenamente, né? E aí, como a gente explica aquilo, é fundamental, né? E aí, caminhando aqui para a gente finalizar também, ferramentas de IA precisam ter sustentabilidade como todas as outras, né? E hoje a gente tem ainda no Brasil um custo alto, a priorização ela ainda é mais não é um planejamento estratégico, é mais por entender e está tudo bem, e a parte de capacitação ainda que a gente não conseguiu dar sustentabilidade para isso. Mas para finalizar, assim, e sem nenhuma pretensão assim, de indicar caminhos, mas de sugerir o que a gente tem tentado fazer, e o Nova HC tem tentado participar dessa discussão junto com parceiros importantes, como a ANAP e outros, para como faremos, né? Então, todos esses atores são importantes. Então, os hospitais privados, hoje que têm capacidade de investimento, o Brito colocou o caso do Einstein. O Einstein tem um programa de IA já super maduro há bastante tempo. Então, esses criarem essa eficiência operacional, a qualidade, para a gente começar a ver cases de sucesso, né? O SUS, nesse trabalho de equidade, de tentar organizar melhor esses benefícios, acessar a inovação, os reguladores entendendo isso com uma regulação que seja funcional, que não bloqueie, mas também que imponha limites, que sejam dentro do razoável, capacitação profissional e, principalmente, o que a gente melhora para o usuário final, para o paciente, para o sistema de saúde como um todo. E aí, como sugestões, assim, o que a gente tem tentado fazer? Essas discussões, principalmente tecnologia, elas são muito difíceis de ser ideológicas, a gente precisa de use cases. Então, a gente precisa começar a ter casos de uso da IA e conversar sobre eles, né? Eu falei que o HC é um laboratório de IA, assim. A gente nunca foi chamado para uma discussão orquestrada para organizar um processo junto com os outros laboratórios para criar um caso de uso de IA, assim, mais amplo. Então, a gente ainda não está nem maduro para esse tipo de discussão, mas é fundamental que a gente teste essas inovações, né? Começar a capacitar de forma estruturada ali desde as escolas. A gente conversou com muitas pessoas sobre IA nos últimos anos, e essa parte de capacitação é uma coisa que todo mundo indica que é uma saída importante para a gente. E principalmente um sandbox proporcional, né? A gente precisa de uma regulação flexível, né? Não dá para priorizar tudo como alto risco e não dá para deixar tudo solto, né? Hoje a gente está falando de LGPD e todo mundo está jogando de dados lá para dentro do chat GPT pessoal e discutindo a vida do paciente ali no chat GPT pessoal. Ninguém nem sabe o que está acontecendo na gestão do hospital. E quem está fazendo sequer tem a noção de o quanto que aquilo está colocando ele em risco e os dados em risco, né? Então, toda essa estrutura, a gente, na minha visão, nós estamos bastante no início dessa discussão. Como Medina comentou, assim, não tenho nenhuma preocupação com janela tecnológica, isso é coisa que eles vendem para a gente. Acho que nós temos que criar a nossa janela, né? A nossa janela de desenvolvimento e tecnologia para falar de IA estruturado e não escolher lado, escolher o nosso lado,
né? O que faremos para nosso contexto, um país gigantesco, com problemas que são sui generis. Como você falou, falta ter racionalidade, imagina os problemas que a gente tem, né? Então, acho que essa a mensagem final aqui. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Obrigado, gente. Muito bom. Eu vou abrir para perguntas com o microfone. Vamos seguir aquela regrinha de perguntas, se apresentar rapidamente, fazer perguntas objetivas. Depois eu queria brincar com vocês um pouco de vocês se colocarem no papel, digamos, de ministro da Saúde e regulador. Suponho que essa regulação caiba sobretudo à ANS, a Anvisa, a ANF, um pouco de quem regula, né? E o que lhes parece que seria? Você já deu uma indicação de que tipo de regulação deve ser feita e tal. Eu queria perguntar também do ponto de vista do Ministério da Saúde. Nós convidamos, inclusive, a secretária Ana Estela. Ela não pôde aceitar. Seria de grande interesse ouvi-la a esse respeito. Mas como uma estratégia nacional, dado que você tem recursos limitados, o que se deveria priorizar? Porque você pode priorizar, suponho, ações que aumentem, digamos, a eficiência econômica do sistema, estou falando do SUS, né, processos sobretudo internos, etc. Ou você pode trabalhar, digamos, mais na linha do acesso, melhorando a questão da coleta de dados, processamento de dados. É óbvio que o ideal é fazer tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Mas, digamos, como linha de ação, o que lhes parece que poderia ser indicado como prioritário? Mas eu deixo isso aqui no ar e vamos ouvir as perguntas de quem queira fazê-las. Bom dia, me chamo Jorge Paulos, do Instituto de Engenharia. Eu, na sequência da fala do Marco, eu gostaria de saber, Marco, e para qualquer outro que queira também responder, qual o espaço de originalidade o Brasil tem para desenvolver sistemas na área da saúde? Excelente pergunta. Eu ia recolher outras, mas acho que essa daqui manda ver, Marco. Luiz Paulo, né? Tudo bem, a gente sempre está se vendo por aí, né, nas discussões. Eu acho que vai muito em linha do que aquilo que eu coloquei assim, de capacitação, né? Eu acho que a nossa capacidade de hoje nós não temos se fosse pegar a IA, assim, nós não temos produtos nossos, né? Nós usamos produtos já desenvolvidos, né? Se a gente for na parte de generativa, então a gente já usa os LLMs que são desenvolvidos e com sua base de treinamento externo. Mas o uso da IA, hoje nós temos profissionais, já começa a ter profissionais capacitados para criar ferramentas para o que é aquilo que a gente precisa. E a minha visão, assim, a gente tem que se preocupar mais nessa coisa mais de sistemas de IA, deixar de pensar no algoritmo em si, mas como eles se conectam entre si para gerar realmente um produto final. Se eu fosse investir, o meu tempo eu investiria nessas conexões, né? Hoje ele é omnichannel, ele consegue verificar, dá até contexto em alguns detalhes, e a gente tem explorado muito pouco isso, usado coisas muito que vêm prontas para a gente. Então, esses centros que hoje tem de IA, eu tive a oportunidade de visitar alguns, você vê que tem coisas muito interessantes sendo discutidas. Então, IA para reconhecimento de imagem, então você pega câmera, imagem, 5G, computação em borda, inteligência artificial, você faz uma transformação importante. Eu acho que a gente precisa começar a divulgar essas coisas e transformá-las em casos de uso. Hoje elas ainda não sofreram a translação lá da bancada para casos de uso reais. Mas acho que a originalidade ela vem com mais uso, né? A gente ainda está começando na saúde, a gente está atrasado em relação a outras indústrias. Então, você lá da engenharia deve ter mais informações disso que eu. Então, tem indústria já que está usando IA de pronto, né? E na maioria dos processos. A gente está começando agora a discussão. A gente poderia também fazer um leapfrogging, né? Usar coisas que estão acontecendo lá, trazendo aqui da criatividade que a gente precisa na saúde e usar em nosso benefício. Então, assim, pergunta difícil, espero ter a gente chegado lá, mas você vê que vai muito de capacitação e uso, né? Então, caso de uso e capacitação que vai nos levar a ter projetos cada dia mais originais. Mas eu acho que a gente é capaz de usá-los, sabe? É claro que os nossos investimentos são muito menores, então você fica muito recebendo informações, mas à medida que os investimentos forem andando nos casos de uso, a gente é super criativo no uso, né?
O brasileiro é super criativo, até porque, como o Brito falou, a gente faz coisas que são inimagináveis para outros, né? E a gente consegue viver com aquilo super bem. Então, acho que a nossa criatividade talvez seja usar para os nossos problemas. Tem, aí pergunta geral, tem instâncias, fóruns no âmbito de saúde em que essa troca de informações ocorra entre os diversos players desse jogo? Ou, digamos, isso está muito, muito em silo, a Poli faz uma coisa, o HC faz outra, o Butantan faz uma terceira e tal, ou tem alguma possibilidade de um pouco mais de orquestração em algum lugar? Tem alguém preocupado com isso? Eu posso dizer o que a gente tem visto. Assim, isso ainda está bastante separado, né? Existem essas redes de laboratórios que também eu vejo pouca integração. As integrações ainda são assim, de eventos, dessas discussões de casos. A gente tem tentado em algumas áreas, né, Brito, principalmente a interoperabilidade, unir um grupo grande consorciado para discutir isso até com outras indústrias. Mas acho que essas ações elas estão começando ainda. Eu não reconheço nada assim que esteja tudo Agências de financiamento podiam ter um papel nisso, né? FAPESP, FINEP, etc., de você induzir. Porque, na minha opinião, a gente está com um problema. A gente caiu para usar a linguagem gaúcha, a gente caiu num brete, a gente caiu num caminho que trancou, que é o seguinte: tem que haver regulação. Ponto. Na hora de fazer a regulação, a gente juntou um grupo pretendendo constituir uma bíblia declaratória cujas intenções eu não discuto e cuja operacionalidade eu asseguro que é zero. Aí, pela falta de um consenso conceitual sobre que tipo de lei a gente deve ter, então a gente tem um grupo declaratório. Depois tem o grupo, já que o mundo está sem saída, deixa eu me salvar. Então você pega e diz assim: todos os corintianos terão direito à inteligência artificial de tal tipo. A gente não chega a lugar nenhum tentando resolver a questão específica de determinado personagem do jogo da inteligência artificial, se não tiver. Essa crise conceitual levou ao quê? Tem o projeto de lei, ele foi aprovado no Senado, ele não é aceito pela Câmara, todo mundo diz este projeto, não sei o quê, e faltando 3 ou 4 semanas para o prazo que foi dado para chegar a um grande novo consenso, não há indício disso aí. O que isso tem a ver com o que você perguntou? É que na ausência de um grande acordo conceitual, para depois poder fazer um plano de ação, para depois poder, à luz de uma certa definição nacional de conceitos, de propósitos, aí você pode. Então, cada segmento está, nesse momento, tentando enfrentar a batalha da lei geral. E a lei geral, ou ela, nos diversos textos, ela é extremamente declaratória, ela não resolve. E tem um último problema, que é uma coisa muito brasileira e não deixa de ser engraçada, que é o pressuposto que a gente sabe tudo que vai acontecer e, portanto, pode regular tudo. Uma lei sobre inteligência artificial, em primeiro lugar, tem que ser um exercício de humildade, que garanta determinadas regras essenciais e que vá, ao longo dos anos e das revoluções que estão acontecendo a cada ano, vá se adaptando. A premissa de quem escreveu é: eu sei o que vai acontecer nos próximos 20 anos. E por isso eu decreto que parará, parará, parará. Tá? Então nós estamos num impasse, para variar, político em relação a esse meio ambiente. E isso acaba refletindo na dificuldade intrasetorial, digamos assim, para poder fazer o que você está corretamente sugerindo. Até porque, e por último, não se definiu se é a ANS, se é a Anvisa, se é a ANPD. Então, ainda está em discussão se é que é uma agência.
Não, vamos criar uma nova. E é curioso porque no meio dessa discussão, já te passo a palavra, Cláudio, desculpa, me lembrei. Hoje tem uma matéria, acho que no Estado ou na Folha, as agências regulatórias no seu conjunto hoje têm um orçamento menor do que tinham há 10 anos. Né? Acho que em valores nominais. Quer dizer, Sim, sim. Então você está vendo um sucateamento da capacidade de regulação do Estado brasileiro. Cláudio. Na indústria farmacêutica, a gente fala em boas práticas de fabricação, né? Tem toda uma regulação sobre isso. E teve uma pessoa da TI do Butantan que foi num evento em Washington, está fazendo 15 dias, justamente para falar dessa questão de regulação, né? Voltada a essas boas práticas de fabricação e, na verdade, nem lá ainda isso tem uma definição clara de como fazer. Então, é algo que acho que mundialmente ainda é um problema. E ela, né, Brito, se eu não me engano, No microfone, Marco, por favor. o PL 2338 ele foi todo baseado, boa parte, no AI Act Europeu. europeu, que eles já estão deixando de usar. Né? Então, a gente nem quem fez já está mudando. Então, vê que não faz muito sentido esse caminho. Eu acho que a gente precisaria fazer uma coisa que não é muito comum, que era ser minimalista. Tem mais. Klug, eu vi que você levantou, mas como você é da casa, eu vou dar preferência a quem não é. Então, tem duas pessoas aqui, uma na ponta e depois o senhor aqui. A pergunta para o doutor Marco é o seguinte: eu tive, por alguma infelicidade, fazer vários exames radiológicos e há uma dificuldade, e por outra razão, tudo que eu faço fora do hospital eu tenho que pagar. Uma dificuldade de achar um profissional na sala de exame, uma dificuldade com atendente, sempre feito por técnicos. Você acha que isso é um sistema adequado, não ter médico radiologista fazendo tudo à distância? Vamos colher mais uma pergunta aqui. Oi? Opa, tudo bem? Tá bom. Eu tinha visto ele primeiro aqui, mas por razões logísticas ele... Eu sou o Alfred, da Bennett Consultoria. A minha pergunta é a questão da Desculpa, você não te ouvi. Alfred, da Bennett Consultoria. A minha pergunta é em relação aos planos saúde privada. A gente falou muito da saúde pública, mas existe uma questão do atendimento na saúde privada e como está sendo usada a IA na saúde privada, né? Plano de saúde e os pacientes particulares, né? Tá bom, vamos dar conta dessas duas perguntas que são bem específicas, depois a gente colhe a tua pergunta aqui. Qual o nome do senhor? Sou Luiz. Sou Luiz, assim, hoje, eu até comentei, os exames de diagnóstico por imagem, eles sobem, em média, 5% ao ano em quantidade, todos os anos ao longo de quase uma década. E o número de radiologistas é menos que 2% ao ano também ao longo do mesmo período. Então, essa defasagem, ela só tende a aumentar. O que as pessoas têm buscado com isso? O radiologista ele tem ficado numa posição de... Ele só realmente é chamado ao momento se você realmente precisa de um médico ali, e aí guardada todas as proporções e relações que a gente tem. Então, por exemplo, geralmente ele fica ali de sobreaviso ali naquela região para atender casos mais específicos. Então. Mas hoje, eu diria para o senhor assim, nem o técnico está mais lá, atrás do equipamento. É muito comum hoje você é recebido pela recepção, que tem todas as dificuldades de fluxo que a gente já falou e a gente tem... E o mercado vem se resolvendo, algumas coisas, outras não. Os sistemas de gestão hospitalar são bem difíceis de você manejar, fechados e desestruturados para atendimento público, então tem muita gente trabalhando nisso, com sistemas legados. Mas uma vez que você entra ali, se tiver geralmente é um corpo de enfermagem que posiciona o paciente e a partir dali é tudo remoto. Tudo remoto. O médico só é chamado se precisa de alguma orientação local. Geralmente tem um teste, uma conversa de consultório antes, que na maioria dos lugares ainda é feito com a enfermagem também, né? Em alguns casos com o médico. Então, me parece, assim, sim, eu sou engenheiro e tenho muita dificuldade assim, de falar nessa parte médica de não cometer alguns erros. Mas o produto médico está escasso em todos os lugares do mundo, né? Em algumas disciplinas. E na radiologia isso é culpa da IA, que tem menos radiologistas, porque falaram que ia ser substituído se eu vou fazer radiologia, né? Então começou a diminuir mais ainda. Quando agora o pessoal viu que está precisando de radiologista, você tem um tempo para voltar, né, nessa relação de formação. Mas eu diria que
quanto mais tecnologia estiver, mais os profissionais mais capacitados ficarão para ações onde você precisa do conhecimento dele. Isso é uma tendência em todas as indústrias e na minha modesta opinião, na saúde não será diferente. Eu achei que você ia falar que não acha esses exames que faz em vários lugares, que é o problema da interoperabilidade, que também é. Aí você chega lá, o médico vai falar que o senhor é só uma história de 2, porque ele também tem conhecimento dos seus dados que eles não estão disponíveis. Mas, sinto, seu Luiz, mas acho que isso vai ser cada vez mais premente do profissional mais capacitado ele ser usado em posições chaves. Assim. Quem é que agarra o tema aqui da saúde complementar privada, dos planos? Eu acho que as operadoras de plano de saúde, elas têm avançado muito no que eu chamaria de um uso defensivo de inteligência artificial. Tá? Então, entre 5 trilhões de possíveis aplicações de inteligência artificial, deixa eu encomendar aí para o Dr. Bego uma que me permita saber se tem algum cheiro de fraude nessa prestação de contas. Ou eu vou estabelecer um algoritmo que define que se um jovem de 24 anos, em média, faz 4 exames por ano, eu vou separar todo jovem que faz 5 e vou colocar em glosa. Então, eu não sei se os exemplos que eu estou dando são verdadeiros, eu acabei de lembrar deles aqui, mas o que eu quero dizer é que a certeza da história é que é um uso defensivo. Não existem, infelizmente, conversas entre hospitais e operadoras no sentido de fazer o que é a saída para o médio prazo. Vamos pegar essas pessoas aqui, são 50 milhões, e vamos tratá-las conjuntamente, porque se vocês aumentarem a prevenção, vai diminuir a doença, se diminuir a doença, diminui a frequência, se diminuir a frequência, diminui o custo e seremos todos gremistas e felizes. É mais ou menos isso. São duas coisas incompatíveis. Nós não chegamos no momento propositivo, mas eu acho que a gente amadurece, a realidade vai se impor e vai obrigar a não ficar só no defensivo. O que obrigaria, digamos, aos planos privados, às seguradoras, a compartilharem os seus dados, né, dos seus pacientes. Isso pode ser matéria regulatória? É que aí tem uma crise de confiança que é a seguinte. Realmente quem detém os dados do paciente é o hospital e o médico. Tá? Nenhum de nós tem dados, salvo exceção de exceção, que não estejam entregues ao hospital. Eu, o hospital, tenho lá o prontuário do Dr. Sérgio e eu vou compartilhar esse prontuário, não interessa com quem. Qual a garantia que eu tenho? Porque a responsabilidade vai ser minha. Uhum. E como eu não confio, eu acho que as operadoras vão pegar e vão usar esses dados para fazer seleção de risco e negar atendimento. E vão mesmo. Está criado um problema desse lado. De outra parte, na interoperabilidade, vai ter que haver a transferência de alguns dos dados para o regime comum de dados que está sendo liderado e bem liderado pela professora Ana Estela Haddad. Mas aí vem a dúvida, será que esse treco lá dentro do DataSUS vai funcionar? Será que não vão pegar e ter um mega vazamento? Então, a conversa está muito permeada. Se o careca do INSS, de repente... pode... eu não quis em respeito a ti. Eu senti isso. Eu me preparei para dizer e depois recuei. Então, a conversa está muito permeada de desconfiança por parte dos hospitais, estou à vontade para dizer, porque o dado é responsabilidade minha, eu vou passar para você e amanhã o processado sou eu. Você quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos escolher mais perguntas? Então, eu identifico... Essa parte por favor. O que o Brito falou é fundamental, assim, porque
quem zela pelo dado tem responsabilidade por ele, né? Você distribuir esse dado é uma coisa... E é o que falou, assim, haverá seleção de risco, né? E hoje a gente tem um momento no Brasil que ele está bem difícil, porque eu tenho os dados que estão guardados nos hospitais, onde já tem, e ele é zelado ali, guardado, e a gente não tem nenhuma dúvida de que ele é bem guardado. Aí eu tenho as operadoras que têm hospitais juntos, né? Tem ali acordos operacionais, que os dados ainda, teoricamente, estão em momentos diferentes, e eu tenho totalmente verticalizado, que os dados estão nos dois lados do negócio. Então, até essa relação de dados ainda é super difícil da gente avaliar. E é por isso que, às vezes, as ações nessa área ainda elas ficam muito fechadas lá do que está acontecendo, né? E o que o Brito falou hoje, são mais restritivas do que proativas, né, Brito? Só de cálculo mesmo, de ganhar, reduzir a parte atuarial, né? Muito bom. Então, vou colher mais 2 perguntas e vou dizer que, como a gente está se aproximando aqui, quem quiser fazer pergunta vai ter uma última chance, senão depois vocês vão ficar assim, como na IA boa e bacana, só no desejo. Então, vamos lá. Luke, deixa ele aqui primeiro, faz uma gentileza em nome da casa aqui, que ele já foi 2 vezes, ele já tomou um chapéu, ia ser o segundo chapéu que ele ia tomar. Estou numa ansiedade danada para ver a pergunta do Luke. Senhores, bom dia. Eu sou Rodolfo Dantas, diretor de conteúdo do portal Inova na Real. E a pergunta que eu tenho para vocês, vendo que se fala tanto em saúde digital, interoperabilidade, né, IA, a gente tem uma provocação que nós fazemos sempre para as lideranças da saúde, que é o que é inovação na real para vocês? A IA é uma inovação na real? Tudo isso e mais um pouco que a gente fala, discute, é inovação na real? Então, eu queria escutar de vocês essa pergunta direta para que, de fato, a gente possa entender e compreender e entre no ponto específico, né? Como que a gente comunica toda essa inovação, todos esses benefícios e todos esses impactos para as pessoas no final do dia, tá? Minha pergunta é essa, obrigado. Muito bom. Cluque, faz outra pergunta fácil e a gente volta para a mesa aqui. É uma observação sobre a questão da regulação, né? E uma dúvida ao mesmo tempo, porque eu vejo os bancos te mandando mensagem toda hora no aplicativo, compartilhe seus dados, entre no Open Finance, né? Então, qual é a questão regulatória com a LGPD? Eu não entendo, porque se a pessoa autoriza na hora, ela está autorizando, e poderia haver um sistema, por exemplo, que, sei lá, entre os médicos só, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, que detém esse sistema só para compartilhamento para decisão médica. Não vejo a dificuldade, tem que envolver o Congresso e não sei o quê. O cidadão já autoriza para uma finalidade específica. Então, é possível isso ou estou viajando toda a emaranhada regulatória brasileira? Toda a nossa discussão é na ausência do consentimento. Certo? Quer dizer, em nenhuma hipótese um dado poderá ser utilizado sem que ocorram uma das 2 seguintes circunstâncias: o consentimento do paciente ou uma situação de urgência e emergência, onde um médico, um profissional médico, poderá, em benefício da própria vida do paciente, acessar. A questão toda é uma outra, o que se discute, o que é o interesse de algumas pessoas e instituições, é outra coisa. É eu pegar 50 milhões de prontuários, digamos, e poder ter acesso a ele. Nem é para emergência, nem é para... É ter acesso a ele. E aí o que as pessoas dizem, vem cá, mas você quer ter acesso para quê? E a resposta óbvia é seleção de risco. Aí a seleção de risco exige uma discussão, porque ela é proibida por regulamentação já existente. Então, sem consentimento não pode, seleção de risco não pode. Mas é a seleção de risco que está interessando. Então, é no meio dessa encrenca que a gente está. Mas hoje é possível, com tecnologia, você ter um compartilhamento instantâneo de todos os dados com tempo de validade e depois deleta. O médico vê aquela hora, quer dizer, a solução tecnológica existe. Ela não é conflitante com a regulação, basta consentir. Tem uma situação de emergência que se justifica. Mestre, eu aprendi uma coisa nesses 10, 12 anos discutindo isso. O único problema que não tem nessa história, em nenhuma parte dessa história, é a tecnologia. Agora, Eu nunca ouvi alguém dizer é impossível pensar que se possa não sei o quê.
A parte tecnológica, ela está... E ainda mais no Brasil. Cara, depois que a gente inventou esses trecos que a gente usa, tipo urna eletrônica e tal, aí vem um pouco a capacidade criativa brasileira. O problema nosso é quando entra, eu estou à vontade que eu sou formado em Direito, é quando entra Sua Excelência, o regulador, ou a reguladora. Mas às vezes por más ou boas razões, né? Por exemplo, Sim. veja, primeiro a questão essa coisa do clique, precisa tomar cuidado, porque primeiro precisa ser um consentimento informado, tá certo? Do que você está de fato compartilhando, quais são as implicações do que você está compartilhando. Depois, a analogia com o mercado financeiro, bancos, ela não é perfeita, porque bancos podem fazer seleção de risco, é do business deles. Não é garantia, não faz parte dos direitos fundamentais previstos na Constituição o acesso igualitário ao mercado de crédito. Isso não existe. Saúde é outra coisa, né? Então, acho que a coisa é bem mais complicada do que esta ideia de uma... E ela não prescinde de um marco geral regulatório, que pode ser leve, pode ser flexível, etc. Mas a ideia de que você possa simplesmente abdicar da regulação e deixar isso ao nível da relação entre provedores de serviços e indivíduos, me parece que esse é o caminho um caminho ruim. Só também para te dar uma ideia técnica do que é isso, sabe? Acho que o Brito foi, assim, ele elucidou toda essa parte mas tem uma parte técnica. Primeiro, assim, os dados de banco, geralmente eles são pequenos, né? Você tem lá dados, mesmo da conta bancária, eles são muito pequenos, o conjunto. Os dados de saúde, eles são muito grandes. Caso que não deve muito, né? A maioria das pessoas mas mesmo assim, se você pegar, no meu caso, que devo bastante, ele já me colocou na condição de devedor. Ele não se equivale a 1/3 de uma imagem médica, né? Os dados de saúde, eles são grandes, né? Poderosos, assim. E quando você fala em consentimento informado, por exemplo, eu tive, sei lá, me curei de um câncer, por hipótese. Só que eu estou indo lá porque eu quebrei o braço. Eu queria só mandar os meus dados de alergia. Como é que você faz essa seleção lá nos bancos todos e tira e faz essa... Então, a saúde ela tem uma complexidade do conjunto mínimo de dados que são viáveis trafegar, que ela cria um problema gigantesco nessa transação, né? E outra, assim, eu estou guardado lá no hospital X. Quem está precisando é o hospital Y. No hospital X, ele chama paciente de PC. E no hospital Y, paciente. Então ele fala, me manda o dado que está na rubrica paciente para cá. Ele não sabe o que é. Né, o sistema eletrônico sabe o que é. Então ele tem um problema de semântica, de ontologia também para a troca desses dados na parte médica, que o LLM até vem resolvendo de parte. Então hoje a RNDS ela diz só o protocolo, ela não estrutura essas coisas. Então a gente tem um processo que está bem adiantado, essa discussão de interoperabilidade já está bem na frente, o Brito tem acompanhado. E outra, assim, como é que eu garanto que apaga? Como é que eu garanto que o cara não faz um download daquilo? Então, eu preciso de todas essas garantias, né, de estruturar. E eu quero dar meu consentimento para agora só, para amanhã não. Então, tem todas essas coisas que são diferentes do setor bancário. Para você ter uma ideia, o nosso projeto, a gente está rodando em cima do setor bancário, lá na B3 e na Núclea. Então, o nosso projeto ele roda na B3 e na Núclea, usando o CPF para rodar a interoperabilidade. Só que a gente não pega nenhum dado e guarda lá. O dado fica no seu local de origem e ele só trafega sob demanda. E ele é tipo um carteiro mesmo, ele não lê a carta, né? Quem lê é o outro lado. Então, assim, parece simples essa estrutura, na lógica mas quando você começa a colocá-la tecnicamente, que nem o Brito falou, não é questão de tecnologia, a tecnologia está aí, é questão de uso dela e garantias. Porque e se o cara baixar meu dado e usar para alguma coisa, como é que eu penalizo essa estrutura e não bloqueio todo o acesso, né? Também tem essa, porque está todo mundo esperando um probleminha para bloquear a interoperabilidade no Brasil. E essa discussão de interoperabilidade ideológica, a gente sabe, se começar a criar risco, análise de risco, você deu fim nela, né? Mas tem um monte de coisas excepcionais e o custo é grande. Pra você ter uma ideia, a gente fez um cálculo assim, para você ter um custo, mesmo sem data lake, se você fosse investir isso, nós estamos falando nas casas de centenas de milhões de dólares, para você ter uma estrutura só de cybersecurity.
você ter uma ideia, onde a gente está rodando, eles têm mais engenheiros de cibersegurança do que se eu somar todos os engenheiros de hospitais do Brasil, só na aplicação. Então, é desigual essa relação com outro mercado que é o do banco, né? Lá movimenta dinheiro, então esse investimento faz sentido. Então, acho que a gente caminha, mas ainda tem muitas estruturas técnicas que a gente vai precisar resolver ao longo desse caminho para dar essa simplicidade, né? Nessa troca que, quando você vê, ela me parece meio óbvia, né? Acrescentando aí só uma questão tecnológica, né, que está mais no meu, na minha ação aí, é que os bancos, se a gente for falar em número de instituições financeiras, perto de número de instituições médicas, né, é muito diferente, né? A quantidade de sistemas bancários, sistemas médicos, a gente, às vezes, um hospital tem um tipo de sistema de prontuário, outro tem outro, quer dizer, cada hospital opera de um jeito, usa chaves diferentes para mapear esses dados. E os bancos, há muito tempo, a gente já tem essa parte de transmissão eletrônica, né, de dados. Então, toda empresa hoje manda arquivos de dados para os bancos, para processar pagamento, processar recebimento. Então, assim, está mais estruturado, mais normatizado, né, os dados bancários, do que os dados de saúde, que cada hospital trabalha do jeito que quer e tem poucos sistemas realmente robustos em saúde que têm a capacidade hoje que eu vejo de dominar a área de saúde, né? Por exemplo, na indústria, a gente tem o SAP. Sei lá, 90% das indústrias tem SAP, mas na parte hospitalar não tem isso, né? Não tem um sistema que domina e que eu falo, bom, se eu for tentar unificar os dados, está mais fácil, porque 80% dos hospitais usam o mesmo sistema, então eu vou integrar tudo ali e fica mais fácil. Questão de inovação, acho que sim, e é uma inovação na real, e tem algo vindo aí que vai tornar isso muito mais factível, que a gente não tem se falado muito disso, mas cada dia está mais próximo de acontecer, que é a computação quântica. Né? Hoje, quando a gente fala de processamento, a IA exige muito processamento, e a computação quântica ela vai mudar totalmente a forma de processamento, que ela é muito, muito, muito mais rápida. Né? Então, acho que a computação quântica aliada à IA, a gente vai ter uma transformação aí de como a computação trabalha hoje. E vai afetar proteção e segurança, né? Porque computação quântica, a criptografia não funciona como barreira suficiente. Né? Exato, porque hoje você pega uma senha que levaria milhões de anos para ser quebrada, na computação quântica ela vai ser quebrada em segundos. As minhas levam uns 10 segundos, porque se eu faço todas bem parecidinhas, não esqueço, então não adianta. Do aniversário é coisa disso. Não. O cara que conhecer mais ou menos a vida dos meus filhos, ele resolve, ele me limpa tudo. Tem um senhor ali que estava querendo fazer uma pergunta. Gente, espera um pouquinho. Eu até posso fazer a última. Assim, a gente encerrou aqui essa... Porque tinha uma pergunta que foi feita aqui sobre... inovação. Se é real. Depois aí você faz e a gente termina. Eu vou, até para ser coerente com o que eu disse lá no início, o que a gente nota é que esse modismo, né, sobre a questão de inteligência artificial, que, por sua vez, contém algo que não tem nada de modismo, que é uma revolução, ele tem que ser lido, vou me referir especificamente aos hospitais, com olhos realistas. Né? Jornalista falando e não técnico em IA. Inovação, para mim, num hospital, é aquilo que me permite usar um método novo para um problema que eu tenha. E o que a gente está vendo? O médico X, com a melhor das boas intenções, chegou para o diretor do hospital, e ele é super importante no hospital, porque é ele que traz um monte de gente para ser operado, e diz, precisamos do robô Y. Onde é que está a análise de que precisa? Onde é que está a análise de que tem ganho? Então, a gente está tendo muito desperdício, né? Não só de recurso humano, mas de horas de tempo.
Se eu não tiver uma área de inovação, como é que eu posso ter inovação? Qual é a estrutura do meu hospital? Quem é que diz isto eu preciso, isto eu não preciso? Esta é a melhor solução para o ciclo de receita ou para fazer análise de imagem na área de radiologia. Eu conheço uma boa parte dos dirigentes de hospital do Brasil. Tu pega lá na minha cidade, Santana do Livramento, é muita coisa também querer que o cara que é o gestor da Santa Casa de Santana do Livramento saiba dizer, não, isso aqui não vingou, nos Estados Unidos não deu certo, isso aqui tem futuro. Isso aí Mas o pessoal de Rivera, pessoal de Rivera, no Uruguai, sabe. Sabe. Né? Então, a gente não vai chegar... Eu acho que está havendo muito desperdício nisso. Seria preciso ter um pouco mais de processo e objetividade. Minha contribuição. Marcos, você quer... Eu diria que assim, a gente vai conseguir essa realidade, talvez, no caso de uso, e coletar os indicadores. Só vou puxar a sardinha para o meu lado, aproveitando o Brito, que ele manda. Eu vejo muito pessoal falar, não precisa de área de inovação, a inovação ela já está dispersa na área, a Amazon faz isso. Cara, a Amazon faz isso desde que nasceu, né? Ela não é um hospital. Então, o hospital precisa desse tradutor para fazer a coisa funcionar e dar esse sentido de realidade para esses desejos inovadores, né? Que é transformar aquilo em coisas que resolvam problemas verdadeiros. Né? Então. Muito bem. Última pergunta rápida para a gente fechar, que já ultrapassamos aqui o tempo regulamentar. Boa tarde. Eu, como advogado empresarial e também previdenciário, eu noto que nós temos lá no Poder Judiciário essa dificuldade de classificação, às vezes, quanto ao risco da doença, o laudo diagnóstico, para que então o INSS seja indenizado ou que ele pague ao segurado, né? Então eu pergunto aos hospitais privados, até ao Butantan, pelo seguinte: eu creio que a IA ela agiliza no setor de risco, de estoque, de administração, de recursos humanos. Mas em termos de medicina mesmo, propriamente dita, eu creio que a área da telemedicina, essa tem que ser muito mais implementada, porque falta muita coisa ainda na área de vacina, na área de diagnóstico, e eu acho que é muito deficitária, então, essa IA aí, nessa parte operacional mesmo. O que vocês acham? Muito bom. Para terminar, respostas rápidas. Eu acho que é isso mesmo. Ela está começando, perdoe, está começando e os exemplos ainda são pequenos nessas áreas clínicas. E ainda em locais muito específicos, em grupos muito específicos de datasets, que ela funciona bem, outros não, né? Então, acho que isso ainda vai ter um tempo para essa exponencialidade aumentar na área clínica, algumas áreas mais rápido, como você falou, da área de diagnóstico. E às vezes também a gente vê o resultado daquele que a gente não deseja, mas ele é verdadeiro, né? Então, essa relação com a informação, ela é nossa, né, do dia a dia. Então, acho que esses casos de inteligência artificial eles vão aumentar à medida que a gente aumente também. Nós estamos no início dessa jornada na saúde, né? Então, eles vão ser mais precisos e com mais poder de ter os ganhos que foram comentados aqui à medida que a gente for evoluindo nesse processo como um todo. Alguma coisa para acrescentar? Como o Brito colocou muito bem, né, a IA ela só funciona em cima de uma base de dados muito robusta. Então, acho que ainda na saúde a gente tem essa dificuldade, né, de ter um volume de dados com qualidade o suficiente para que a gente consiga tomar decisões e dar respostas, né, e ter retornos melhores da IA. Muito bem. Imenso muito obrigado aqui, Cláudia, Marco, Brito. Excelente conversa, obrigado pela presença. E até uma próxima.